Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito entre nós. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, nós te louvamos pela rica oportunidade de estarmos em comunhão, celebrando o nome de Jesus, celebrando a presença do Espírito Santo de Deus. Que tu, Senhor, fale conosco, nos transforme a partir dessa noite. Que ninguém saia nessa casa do mesmo jeito que entrou. Todos estejam transbordando em esperança, mas também, Senhor, transbordando em arrependimento de pecados. Que o Senhor nos conduza, Senhor, ao bom fim que tu mesmo tem proposto para cada um de nós. Que a vida de Deus seja vida em nós. Que a nossa vida seja morta essa noite, Pai. E que o teu sangue que foi derramado, que nos purifique de todo pecado, Senhor, nos limpa de toda enfermidade, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 22. Versículo 19, hoje nós celebraremos a ceia do Senhor, segundo domingo do mês, e após a nossa celebração, a gente vai jantar. É uma prática nossa, a gente vai botar as mesas aqui, vamos comer. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o meu cálice, e é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Por vezes você vai ver Jesus usar expressões no imperativo. Quando Jesus usa uma expressão no imperativo, ele não cria um caminho opcional. Ele ordena: façam isso. Fazer isso. É para fazer. Nós vivemos imersos em uma cultura que temos muita dificuldade com comandos imperativos. Eu sou de uma geração que a gente aprendia a obedecer. A geração dos meus filhos foram ensinados a questionar. Só que a largueza que existe entre a capacidade de obedecer e a capacidade de questionar pode jogar muitas pessoas em um buraco sem fundo. Porque nós só devemos questionar aquilo que contraria a verdade, que é Cristo. Se você quer ser um questionador, aprenda a questionar aquilo que contraria Cristo. E tudo aquilo que de Cristo emana, aprenda a obedecer. Nós fazemos o contrário. Nós questionamos aquilo que emana de Cristo e por vezes temos facilidade em obedecer aquilo que contraria a palavra. E para cada contrariedade que você quer criar, você terá um caminhão de argumentos. Então quando Deus diz, fala assim: honra teu pai, honra tua mãe. Aí você vira e fala assim: mas deixa eu te falar, você conhece meu pai, você conhece minha mãe? Eu não conheço seu pai, eu não conheço sua mãe. Mas independente de quem eles sejam, a palavra que Deus dá a respeito desse assunto é que você deve aos seus pais a honra. Quem me entende, diga amém. E ele faz um imperativo de que nós devemos fazer, e ele justifica o porquê do feito que ele exige de nós. Ele diz e fala assim: façam em memória de mim. Irmãos, pouquíssimos lugares que você vai ver Jesus se mencionando de tal forma. Todo o reconhecimento que Jesus recebe não parte dele mesmo. Há um momento em que ele senta com os seus discípulos e ele pergunta: quem diz os homens que eu sou? Um diz que tu é isso, outro diz que tu é aquilo. Ele estava plenamente consciente de si mesmo. E Pedro levanta e fala: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Mas ele mesmo não diz isso a respeito de si próprio, mesmo tendo plena convicção disso. Mas nesse texto em especial, ele vira e fala: é por causa de mim mesmo que eu quero que vocês façam essa ceia. Então, a noite de hoje é para que você lembre quem Jesus foi, e não somente o que ele fez. Porque por vezes nós somos tendenciosos
a lembrar tudo que Jesus fez. Mas tudo que Jesus fez é resultado de tudo que Ele foi. E Ele não vira e fala assim: lembre-se de tudo que eu fiz. Não, a orientação não é essa. A orientação é: lembra de mim. Lembre-se da pessoa que eu sou. Se você pegar, Jesus foi Jesus durante 33 anos. Jesus foi Jesus durante 33 anos nessa terra. E o chamamento para a noite de hoje é: eu fui alguém, e tudo o que eu fui precisa ser lembrado por vocês. E não é só lembrar o momento da ceia, porque às vezes a gente para na ceia do Senhor para lembrar do Jesus da ceia, do Jesus que se senta com os discípulos, mas Ele é muito mais que isso. Ele foi muito mais que isso. A vida de um cristão se tornará cada vez mais difícil à medida que o mundo que o cerca se torna mais pecaminoso. Você vai precisar exercer a capacidade de lembrar da vida de Jesus com maior profundidade à medida que o mundo que te cerca é mais pecaminoso. Estamos num mundo, irmãos, imergido no pecado. Eu estava ouvindo a top 4, a música top 4 das paradas. Eu não consigo citar uma linha dela sem te ofender. Uma linha dela. Nós estamos envoltos por um mundo que conscientemente e intencionalmente está virando as costas para Deus. A boa verdade é que tudo lá fora, e pasme o que eu vou dizer, e grande parte do que está aqui dentro, te empurra para o mundo e não para Cristo. Não sei quanto tempo você gasta nos seus aparelhos digitais, mas absolutamente nada do que é produzido te empurra para os braços de Jesus. Ser cristão, irmãos, é ter um modelo a se seguir. O pior castigo que Deus pode fazer ao homem é entregá-lo a si mesmo. Não precisa nem te entregar para o diabo. Se você for entregue a você mesmo, será a pior experiência que você terá. Para que você não esteja entregue a si mesmo, Deus se tornou em Cristo Jesus a sua referência de existência. E se a vida de Cristo é um modelo, por isso Ele nos manda fazer memória dEle. Ele está dizendo assim: olha para mim, lembre-se do que eu fui, lembre-se do que eu sou, lembre-se do que eu faço, olha para mim, lembra de mim, porque se você não gastar tempo lembrando de mim, você vai estar observando tanta coisa, que facilmente você vai se desviar daquilo que eu te chamei para ser. O ato da ceia é Jesus te chamando para voltar os olhos para Ele e dizer: memória de mim. Não há necessidade dele ser memorado. A necessidade é sua. Eu faço uma pergunta para você: o cristianismo que você vive aponta para a vida de Cristo? Você de fato traz Jesus na sua memória como estilo de vida? Ou você acha que seu cristianismo, ele converge no culto de domingo? Eu quero dizer algo para você que vai te escandalizar. Se de tudo que eu falar você não anotar nada, tatua isso no seu coração. O tempo que você gasta com o cristianismo é inútil se a sua vida não for dedicada a Cristo. E existe uma distância incalculável entre o tempo que você gasta com o cristianismo e uma vida dedicada a Cristo. O evangelho que
grande parte dos cristãos vivem hoje, é o evangelho que se baseia em um tempo que você se dedica ao cristianismo. Quando é esse tempo? É a devocional que você faz de manhã? É a oração que você faz antes de levantar? É a oração que você faz para comer? E oxalá, que tem gente que não está nem orando para comer mais. Eu lembro do meu avô pegar o prato, ele levantava o prato para agradecer o prato que tinha. E ele falava embolado, e eu não entendia o que ele falava, mas eu sabia que ele estava agradecendo. É o tempo que você vem à igreja, o tempo que você dedica ao cristianismo é inútil se você não tiver uma vida dedicada a Cristo. O maior desafio é esse. 1 Coríntios 10:31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Como pode você trabalhar para a glória de Deus? Como pode você jogar futebol para a glória de Deus? Como pode você usar o celular para a glória de Deus? Como pode você usar a televisão para a glória de Deus? O chamamento que Paulo ensina a essa igreja tão problemática, ele está dizendo a Coríntios: falar uma coisa para vocês, não vivam uma vida, um tempo dedicado ao cristianismo, mas vivam uma vida entregue a Cristo. Qualquer coisa que você faça, tem que ser feito para a glória de Deus. Você está dirigindo, é para a glória de Deus. Você está trabalhando, é para a glória de Deus. Você está descansando, irmãos, até o seu descanso tem que ser para a glória de Deus. Mas nós nos apossamos da vida, e tudo que nela produzimos está intensamente direcionado aos meus planos e os meus propósitos, e eu pego o que sobra de um tempo para me dedicar ao cristianismo, e acho que fazendo assim, a memória de Cristo está viva em mim. Não está. Quando Cristo chama você, meu irmão, para olhar para Ele, é para que você, olhando para Ele, ache nele esperança para todos os desafios que Ele viveu. Eu sou 100% consciente que existe uma vida abundante em Cristo, irmãos. 100% consciente disso. Eu sou 100% consciente disso, que sim, a mesa do nosso Pai é farta, irmãos. Amém? Eu sou 100% consciente de que o sangue de Cristo derramado na cruz significa muito mais do que a salvação, significa cura, significa libertação, significa transformação, significa prosperidade. Mas mesmo significando tudo isso, o meu desafio, o seu desafio é olhar para Cristo e imitá-lo. E por vezes a perspectiva de imitar a Cristo vai excluir de você todas as coisas que eu disse de bom que o Evangelho tem. É você alcançar uma fé tão firmada na rocha chamada Cristo, que você terá fé o suficiente para clamar por um milagre, mas terá fé suficiente para viver sem Ele. Então quando Cristo vira e fala assim: olha para mim, porque a minha experiência como homem na terra vai te capacitar para conviver com inúmeros aspectos: traição, humilhação, descrédito, abandono. Lucas 22:15 diz assim: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes de padecer. Quero falar sobre alguns aspectos da vida de Cristo que precisam ser memoradas para que faça jus ao ato de renovação de aliança, de consciência que faremos por meio da ceia do Senhor essa noite. Nunca você vai ver escrito essa expressão, somente agora: Jesus desejando muito alguma coisa. De tudo, irmãos, de tudo Ele abriu mão. O que a Escritura diz sobre Ele é que Ele abriu mão do seu trono de glória. Nasceu numa manjedoura, irmãos.
Mas ele está dizendo: eu queria muito, eu estava com muita vontade de ceiar a Páscoa com vocês. Jesus já estava caminhando há 3 anos com esses homens. O que Jesus deseja tanto? A mesa. Olhar para Cristo vai te preparar para uma mesa. E o que é uma mesa? Mesa é o lugar além de você. Eu e você sempre estaremos sentados em alguma mesa, irmãos. A mesa é o lugar onde você se transforma, se conecta. É o lugar onde você pode ser impulsionado para o seu futuro. É o lugar onde você pode ser ancorado no seu presente. É o lugar onde você pode ser também empurrado para o seu passado. A mesa é o lugar onde você descobre a sua melhor versão, mas é o lugar também onde você apresenta a sua pior versão. Jesus vira para os seus discípulos e fala: eu estava com muita vontade de ter agora essa mesa. Conselho que eu te dou sobre a mesa que Cristo montou: faça da sua vida uma mensagem. E tenha à mesa as pessoas certas para ela ser compartilhada. Eu queria pregar 1 hora em cima disso. 1 hora em cima disso aqui. Faça da sua vida uma mensagem. E tenha as pessoas corretas sentadas à mesa para que essa mensagem seja compartilhada. A mesa errada, irmãos, acarretará em perca de tempo, em desconexões, em contaminação, em aborrecimento, em quebra de propósito. Nós precisamos ser extremamente intencionais em que mesas iremos nos assentar a elas. Jesus faz questão de escolher o lugar e as pessoas. Se você olhar o texto que antecede isso aqui, você vai ver que ele chama um discípulo e fala assim: vai na casa do pai de João Marcos, diga a ele que é para preparar o lugar para que eu ceie lá, e que nessa ceia só estarão as pessoas que eu vou chamar. Essa restrição, ela é tão profunda, irmãos, que ela causa o constrangimento do lava-pés. Porque quando você recebe alguém na sua casa, você tem a obrigação de oferecer um servo para lavar os pés de quem entra. Mas Jesus foi tão restrito a esse ambiente que não havia essa pessoa no lugar. Então os discípulos chegam e falam: quem vai lá? Cadê o cara que lava o pé? Cadê o servo que lava o pé? Jesus fala: não, o servo sou eu, vem cá. E Pedro se constrange com aquilo, fala: não, mas o que faz isso é o menor da reunião. Que ambiente poderoso, que ambiente transformador, que ambiente revelador, que ambiente de intimidade, ao ponto de João recostar o peito, a cabeça sobre o peito do mestre, aonde ele revela que ali havia um traidor. Eu te faço uma pergunta: quais são as mesas que você está sentando nelas? Escolha as suas mesas. Mais do que isso, faça a sua mesa. A comunhão da mesa de Cristo é o lugar mais difícil de se estar. Porém, mesmo sendo difícil, é um lugar necessário. Ser igreja é ser com o outro e não ser sozinho. Você vai ver, irmãos, que até Jesus morrer, todos os 12 que estavam à mesa foram inúteis. Olha os caras que estavam sentados com Cristo na mesa. Na mesa tinha um traidor, tinha um abandonador, na mesa tinha um que não tinha fé, na mesa tinha um que foge. Que mesa confusa. A seletividade da mesa que se assenta com você não é sobre a capacidade de produtividade da mesa, mas é sobre a interatividade de propósito.
Porque pode ser que o pobre que sente à sua mesa será exatamente a pessoa que está vinculada a seu propósito. Então, ao escolher alguém a se sentar à mesa, não é sobre a qualidade de entrega que essa pessoa possa ter, mas é a capacidade de propósito que ela tem. Quem na mesa de Jesus te representa? Pedro. Você é o nervosinho, é o atiradinho, é o amostradinho, que vai puxar a faca e cortar a orelha de Maltos, mas na hora que te colocam na parede, para que você confesse, você nega. Esse homem estava sentado à mesa de Cristo. Se Pedro pôde sentar à mesa de Cristo, você também pode. Ou você é Judas, aquele que permitiu que seu coração fosse dominado pelo único Deus que é chamado de Deus, na mesma proporção de Deus no coração do homem, Mamon. O homem que vendeu o seu lugar à mesa por algumas moedas de prata. Mesmo sabedor que Pedro seria o traidor, Judas seria o traidor, Jesus permitiu que Judas se sentasse à mesa. Se Judas pôde sentar à mesa, você também pode. Ou você é Tomé, que ouviu Jesus afirmar que ressuscitaria, que se aborrece e falta a primeira reunião, e quando alguém vira e fala para ele, Jesus ressuscitou, não acredito. Eu só acredito se eu ver as chagas das suas mãos. Jesus permitiu o incrédulo sentar à mesa. Se o incrédulo sentou à mesa de Jesus, você também pode. Não é sobre a qualidade, a presença ou a ausência da qualidade na sua vida. É sobre Jesus ter escolhido uma mesa para sentar com você. Eu quero dizer uma coisa para você. Entre nós, não é entre vocês não, irmãos. Para um bom entendedor, um pinga é letra. Entre nós, teremos Pedros, teremos Judas, teremos Tomés, teremos todo mundo. Mas mesmo a despeito do defeito de todo mundo, Jesus sentou à mesa com eles. Se Jesus sentou à mesa com um grupo tão misto e tão complicado, não há desculpa para você de não se assentar à mesa com seus irmãos. Esse lugar chamado igreja é um lugar de gente difícil, gente complicada, gente problemática, gente adoecida, mas mesmo sendo gente assim, é o lugar em que eu e que você devemos estar, e nós podemos falar desse lugar bagunçado, porque esse lugar bagunçado é a nossa família. Então não deixe o inimigo te enganar, que você deve estar ausente, porque um problemático está presente, de forma nenhuma. A mesa não é lugar de gente perfeita, a mesa é lugar de gente com propósito. Sente-se à mesa, porque o mesmo Pedro, que arranca a orelha de Maltos, não se sente digno no final da sua história de morrer crucificado como seu mestre, e ele fala: não sou digno de morrer como ele, me ponha de cabeça para baixo. Se você se permitir sentar à mesa e continuar na mesa, Deus vai transformar você e vai levar você ao seu propósito.
Não há prazer nenhum em alguém que vira e fala: eu sou desigrejado. Não, irmão. Você não é desigrejado. Você precisa aprender a ser a igreja. Essa foi a qualidade da mesa que Jesus fez questão de estar nela. Então, quando você tiver um problema com alguém que está nessa grande mesa, dê à pessoa a oportunidade da mudança. Porque quando Jesus aparece, as mulheres, ele vira e fala: diga aos discípulos e a Pedro. Você vai errar. Você vai virar as costas para o seu chamado. Você vai negar o nome de Cristo. Mas mesmo assim, Ele vai te convidar de volta à mesa. Só um tipo de pessoa não sentará à mesa: aquela que está indisposta a se arrepender. Porque remorso foi o que Judas teve, mas não teve arrependimento. Então a igreja é o lugar do arrependimento que te devolve à mesa, e o seu remorso é inútil. Segunda coisa na vida de Jesus que eu quero memorar essa noite: o lugar de solidão. Mateus 26, 37. Esse relógio aqui está dando 12:24. Eu tenho até 10 horas da noite para pregar. O inimigo está se levantando no altar, irmãos. Estou sem relógio aqui. Mateus 26, 37. Jesus sai do momento que ele tinha ansiedade de estar nele. Escuta, para você entender. Jesus sai do ambiente que ele tinha ansiedade de estar nele e vai para um ambiente em que experimentaria a ansiedade em estar nele. Mateus 26, 27 diz: levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Quem já se sentiu nesse lugar? A tristeza pode causar angústia, irmãos. Deus não poupou Jesus de tristeza e de angústia. Não espere ser poupado. O verdadeiro evangelho não é o que te potencializa a sair da angústia e da tristeza. É o que te potencializa a permanecer firme na angústia e na tristeza, até que ela passe. Jesus chegou num ambiente da sua história em que ele experimentou tristeza e angústia. Pastor, eu sou crente, fiel, amo Jesus com todas as minhas forças, sou fiel à minha família, sou fiel, Senhor, à minha igreja, mas mesmo vivendo uma vida reta, eu me sinto triste e angustiado. E Jesus errou no quê? Para viver um momento de tristeza e ansiedade. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nós precisamos parar de demonizar processos que nos fazem crescer. Viva as suas crises em paz. Supere, suporte. Porque o próximo estágio de Jesus talvez seja o estágio que você esteja nele. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Só quem já passou por esse lugar sabe o que significa dizer: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. E ele faz 2 pedidos aos discípulos que ele escolheu para estar com ele: ficai aqui e velai comigo.
Versículo 39, indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu queria pregar mais 1 hora sobre esse versículo. Porque escute o que eu vou lhe dizer. Pensa bem comigo. Versículo 38 diz assim: estou cheio de tristeza até a morte. Fiquem comigo aqui, gente. Vela comigo. Toma conta comigo. Me fortaleçam. Mantenham-se presente. Velar, irmãos, é quando você põe alguém para vigiar alguma coisa e diz para a pessoa: não dorme não, presta atenção, vela. Acende a vela, deixa acesa. Toma conta. Precisa de ajuda. Esse foi o pedido de Jesus. Ele sai e ele faz uma oração, que eu lendo ela, não dá 10 segundos. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Uma oração de 8 segundos para 1 hora de sofrimento. Porque o texto seguinte diz: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: vocês não puderam velar 1 hora comigo. 8 segundos de oração para 1 hora de sofrimento. E o que Jesus experimenta? Aquilo que eu e que você podemos experimentar um dia. Um lugar chamado solidão. Jesus está dizendo: se eu conseguir, em angústia de morte, viver a solidão e superar, você também pode. Memória de mim. A sua referência de superação, vou falar, não é coach que ficou milionário, não é empresário que está vendendo a fórmula. Ele tem um nome, né? A fórmula que eles falam, a chave. É outro nome, é chave mesmo, né? Que eles falam. O código. Quem foi esse seguidor de coach aí? Acha ele, irmãos. O que vai te livrar não é a chave, não é o código. O que vai fazer com que você permaneça é Jesus dizendo: olha para mim, porque se eu conseguir superar a angústia de morte em meio à solidão, você também pode. Todos enfrentaremos esse lugar um dia, irmãos, em que você pode estar cercado de pessoas que te amem e que amem você, mas há coisas na minha vida e na sua vida que se resolverão sozinhos. Chegaremos aos céus juntos, irmãos, mas entraremos nele sozinho. Eu coopero com você, você coopera comigo, mas no dia de passar na porta, tu responde por tu e eu por mim. Se para entrar lá, você vai entrar sozinho, Deus precisa te ensinar a lidar com você mesmo. A solidão pode ser ruim às vezes, porque nela estaremos num encontro somente conosco. E aí mora o problema. Por quê? Porque ninguém te conhece tão bem quanto você mesmo. E você sabe o quão a sua companhia pode ser adoecedora. Por isso é que por vezes nós sofremos na nossa solidão. Por quê? Porque na solidão o encontro com você é inevitável. E quem é você quando está sozinho? Na comunidade você pode ter um sorriso no rosto, na comunidade você pode ter uma alegria da adoração, na comunidade você pode ter um choro de arrependimento, mas lá no seu interior você sabe quem você é e tudo o que você esconde, e você vai precisar aprender
a lidar com você mesmo. Ali você vai questionar seu propósito, sua luta, sua cruz, suas escolhas, seus resultados. Irmãos, esses momentos, escuta o que eu vou dizer. O seu propósito, a sua luta, sua cruz, suas escolhas, seus resultados, os resultados das escolhas que você fez, esse ambiente de solidão é seu. Ele é muito doido e por vezes necessário. Se há uma coisa que Jesus quer te ensinar a lidar, é com a solidão. E por vezes, o maior desafio da experiência da solidão é, na ausência dela, incluir aqueles que te deixaram a sós. Porque todos esses homens que deixaram Jesus sozinho não foram exclusos do plano de Deus. Você tem maturidade para isso, para enfrentar uma batalha sozinho, e quando você sair dela, você permitir que as pessoas que te abandonaram façam parte da história. Só quando você chegar nessa estatura de graça, de domínio, de entendimento e de sabedoria, você vencerá a sua solidão. Mateus 27, 46, ainda falando sobre solidão. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? O filho clama e sente falta na cruz, não de outra coisa, senão do Pai. Quem de nós já não esteve nesse lugar? Deus, o Senhor se esqueceu de mim. Talvez você esteja nele hoje, meu irmão e minha irmã. Deus, cheguei no fundo, não tem condição. O Senhor realmente lembrou de todo mundo. Ele se esqueceu de mim. Deixa eu te contar uma coisa sobre isso. Porque esse ambiente, ele é a tampa do fechamento do propósito. Porque, pastor, quando o Pai for a única coisa que te importe, você estará no centro do seu propósito. O que te importa hoje? Me importa casa, me importa carro, me importa casamento, me importa emprego. Você ainda está dando volta no rabo como um cão. Quando você chegar no lugar que a única coisa que te importe é a presença do Pai, você chegou no seu destino. Por vezes, a solidão que você vai viver é para que nasça em você esse ambiente de que a única coisa que te importa é a presença do Pai. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo que nos distrai demais. A gente anda muito distraído, irmãos, com negócios, com prazeres, com desejos, com vontades. E Deus está dizendo: chegue num lugar aonde a única coisa que te importe seja eu. Porque o reino de Deus, irmãos, não é de quem quer. Quantos querem o reino de Deus? Levanta a mão. Os que não levantaram, eu vou considerar que não querem. Quantos querem o reino de Deus? Levanta a mão. O reino de Deus não é para quem quer, irmãos. É para quem busca. E querer e buscar são coisas completamente diferentes.
Eu e você precisamos chegar à nossa cruz existencial, aonde a única coisa que faça falta e sentido para você é a presença do Pai. A sede que Jesus havia tido, e os soldados, de forma maldosa, deram a ele vinagre para beber, já não fazia mais sentido. Ele não clamava por água, ele não clamava por descer da cruz, ele não clamava por socorro, ele clamava pela presença do Pai. Você precisa alcançar esse lugar, aonde a única coisa que te importe é a presença do Pai. Não perca tempo com as distrações, irmãos. Em Cristo, quando você achar esse lugar, tudo que você busca estará ali. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e fica tranquilo que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nada do que você procura ter é necessário para que você tenha Deus. Você tem agora exatamente tudo o que você precisa para ter Deus. Então não vira, se eu tivesse um carro, eu ia. Se eu tivesse uma casa própria, eu parava de trabalhar mais. Se eu tivesse com as contas pagas. Para. Você está sendo enganado. Tudo o que você precisa para ter Deus, você tem agora. Que você chegue ao lugar aonde a única coisa que te importe é a presença do Pai. Outra experiência que Jesus teve, eu quero ler para a gente encerrar. Deus vai nos ensinar no seu último momento de respiração, que eu e você estaremos representados naquele cenário. Lucas 23, 39 diz assim: e um dos malfeitores, Jesus já estava crucificado, amém, irmãos? Me ajuda aí, irmãos, vocês têm que me ajudar para eu fluir aqui, que vocês ficam aí, não ajuda. Amém, irmãos? Lucas 23, 39. Cristo já crucificado, sentenciado, julgado, condenado, abandonado. Quem abandonou Jesus? Todo mundo. Eu estava ouvindo um pastor falar esses dias na internet, que ele foi abastecer, e aí o frentista viu que ele era crente e tal, o frentista brincou com ele, falou assim: você é crente, senhor? Então quem que traiu Jesus e abandonou Jesus? Aí o pastor: todo mundo. Ele falou: isso mesmo, inclusive a mãe. O pastor: a mãe? Como assim a mãe? Ele falou: a mãe, porque se fosse minha mãe, ela tinha voado no soldado, descido eu da cruz, arrumado uma faca, cortado no meio mundo de gente. Jesus havia sido abandonado por todos. Ele está nesse ambiente, nesse lugar, e esse fato acontece. Lucas 23, 39, e um dos malfeitores que estava pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Você está representado por um ou por outro. Um está lá na cruz e vira e fala assim: rapaz, você não é Jesus? Moço, pula fora dessa cruz. Mais do que isso, tira você e tira nós. Nós, por vezes, fomos conduzidos a estar exatamente nesse lugar. Olhar para si mesmo, olhar para Cristo, e porque não se enxerga como deveria se enxergar, porque o chamamento de Paulo aos Coríntios é: examine-se o homem a si mesmo, olha para você. Você não deve ser julgado pela consciência de outra pessoa, senão a sua. E o bandido vira e fala: se tu és Jesus, resolve o meu problema. Queremos um Jesus para resolver o nosso problema. Problema que a sua irresponsabilidade, a sua infantilidade, a sua meninice, a sua molecagem te colocou lá. Não foram os crimes de outra pessoa que colocaram aquele bandido, foram dele.
Há um grupo de cristãos que está olhando para Jesus. Jesus, me ajuda, me tira do meu problema. Cadê o Senhor? Se tu és o Cristo, me tira do meu problema. Você nunca encontrará Cristo num Jesus que você espera que Ele te tire do seu problema. Que ladrão te representa naquela cruz? Como você enxerga e tem enxergado Jesus? Jesus está dizendo, olha para mim. Versículo 40, respondendo, porém um outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda assim temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Um está de lá dizendo, vai, tira a gente desse buraco aqui, meu irmão, olha o pior que a gente está, tira a gente daqui. O outro vira, olha para si mesmo, encontra em si a condenação de si mesmo, encontra em si seu estado de justiça, vira para o outro e fala, ei, nós estamos aqui por causa dos nossos feitos. Mas ele não cometeu crime algum. E ele vira e diz para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Na cruz Jesus salva um, para que ninguém se desespere, mas somente um, para que ninguém se engane. Porque se você olha para Jesus como resolvedor de seus problemas, você nunca o enxergará como seu Salvador. A única forma de você enxergar Jesus como seu Salvador é fazer o que Paulo ensina aos Coríntios: bote um espelho na cara e seja verdadeiro com você mesmo. Arrependa-te, porque é chegado o reino. Forma 1 de ver Jesus, o resolvedor de seus problemas. Forma 2 de ver Jesus como seu Salvador. O que você quer hoje, o seu resolvedor de problemas ou o seu Salvador? Encontre o seu Salvador e você achará soluções para os seus problemas. Um sangue foi derramado, um corpo foi entregue para que você seja salvo. Fique de pé em nome de Jesus. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por